Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darquinha. Curta, comenta e compartilha. Bom? E. Ai, posso seguir assim mesmo, né? Não vou cortar não, tá, gente? Olha só, papo reto aqui. A gente acabou de gravar um vídeo sobre a chacina que teve aqui no Rio de Janeiro e a gente está procurando nesse canal fazer uma compreensão, um recorte histórico, tá? E aí eu trouxe aqui um artigo da Tula Pires. E quem é a Tula Pires? Deixa eu fazer aqui na introduction. Tula Rafaela de Oliveira Pires, ela é da PUC, do Rio, e ela é da área de Direito. Então esse artigo aqui dela pretende racializar a produção de memória sobre a ditadura empresarial militar no Brasil, destacando formas de resistência negra organizadas nos anos 60 a 80, parte-se da hipótese de que a adoção do mito da democracia racial como um dos mecanismos ideológicos do regime mobilizou práticas seculares de desumanização e inscreveu a partir delas uma forma de atuação racista. Eu vou pular aqui. E essa pesquisa foi feita para a Comissão de Verdade e tal. Vamos falar aqui sobre o mito da democracia racial, tá? Deixa eu mudar de lado, que eu acho que fica melhor de vocês visualizarem só um minuto. Aí, gente, mito da democracia racial como base ideológica da ditadura. No período que antecede a eclosão do golpe militar, uma série de pesquisas sobre relações raciais são empreendidas no Brasil, no que se reconhece como Projeto Unesco. Inicialmente tomando como premissa a ideia do Brasil como paraíso racial, a intenção dos financiadores do projeto era, no pós-guerra, oferecer ao mundo a receita de harmonia entre raças que por aqui se acreditava existir. A investigação, ao contrário, foi responsável pelo questionamento acadêmico do mito da democracia racial e ofereceu diagnósticos importantes sobre relações raciais na década de 50. No âmbito do projeto, Costa Pinto foi responsável pela investigação das relações raciais no Rio de Janeiro. Principais contribuições de autor na obra O Negro no Rio de Janeiro, 53, foi de promover um estudo sociológico do negro a partir das relações raciais e não sobre os produtos dessas relações, assimilação, aculturação, etc. A partir dos dados do Censo Demográfico de 1940, Costa Pinto destacou a composição da população do Distrito Federal por cor, raça, sexo, atividades econômicas, ocupação, escolaridade, lugar, moradia. Costa Pinto confrontou o mito da democracia racial, defendendo a hipótese de que no período haveria o crescimento das tensões raciais, à medida que a mudança de posição social do negro na sociedade determinou o aparecimento, recrudescimento dos atos de preconceito, que surgiram para lembrá-los de lugares sociais a eles tradicionalmente reservados. A resistência dos atos de preconceito teriam modelos distintos dependendo do estrato social que o negro ocupava. Segundo o autor, o negro de classe média tendia a tomar consciência de sua opressão pelo aspecto racial, em razão da resistência e sua mobilidade pelos estratos brancos das classes superiores, enquanto que o negro massa enfrentava o preconceito como massa, a consciência de sua opressão se dava na perspectiva de classe. Por isso que é importante conscientização de classe e raça simultaneamente na minha concepção. A forma como opera as violências na zona do ser são distintas do que ocorre na zona do não ser, assim como tendem a ser diferentes as formas de resistência a elas. Quando se diz que a dimensão racial se destaca na classe média mais abastada, isso não implica no apagamento da ideia da classe para a compreensão dos códigos através dos quais o racismo, sexismo e a cis-heteronormatividade vão operar. No mesmo sentido, a dimensão de classe que primeiro se apresenta na atuação do negro massa não torna subsidiária a atuação da raça, gênero e sexualidade no seu processo de tomada de consciência,
porque a violência sofrida está ancorada na atuação imbricada entre elas. Essa retomada do perfil do negro na sociedade do Rio de Janeiro, na década de 50, é fundamental para que sejam compreendidos os diversos modelos de violência sofridos a partir de 64, dependendo do estrato social que pertence ao negro. Distinta tende a ser a sua resistência, assim como os mecanismos de repressão do Estado que serão empreendidos contra ele. Representativo do discurso oficial do regime sobre a questão racial, papapá. Deixa eu ver isso aqui. Existe no Brasil já há alguns anos, embora com certa raridade, a intenção velada do movimento subversivo. Isso aqui é uma mensagem, gente, de 74, tá? Vamos lá. Movimento subversivo em suscitar o problema da discriminação racial, com apoio dos órgãos de comunicação social. Pela análise realizada pelos órgãos de informações em 71, conclui-se que indivíduos inescrupulosos e ávidos para aumentarem as vendas de seus jornais ou revistas e outros, principalmente por estarem ligados ou viverem na subversão ou terrorismo, estavam constantemente difundindo boatos e notícias que exploravam o assunto. Nesses anos, a repercussão do assunto foi considerável, chegando a influir na moda com o aparecimento de um novo tipo de cabeleira. Isso aqui é um movimento contra o Black Power, tá, gente? Cabeleira, vamos lá, eu mesma cabeleira. Cabeleira, cadê a cabeleira dela? Já cantaram uma música pro meu cabelo já na PUC, né? Já falei disso pra vocês. E não deu em nada, né? Que a faculdade falou que é uma mulher louca lá que... Enfim, capaz de eu ainda ser processada. Vambora. Cabeleira, gestos típicos e dísticos alusivos em peças de roupas, visando a dar uma conotação de presença e fortalecimento da raça de cor negra. Nos Estados Unidos, eles tinham medo que fosse fundado um Black Panther aqui, tá? Um movimento de Panteras Negras aqui, porque o Panteras Negras era visto como terrorista, tá? Nos Estados Unidos da América do Norte, a criação e atuação dos grupos e movimentos conhecidos por Panteras Negras, Black Power e outros de menor expressão têm extensões que extrapolam os problemas locais, repercutindo em vários outros países, assumindo formas de organizações internacionais, sempre segundo as premissas do MCI, Comunismo Internacional, em colimar o agravamento das tensões sociais visando a destruição das sociedades ocidentais. O assunto se presta à ideia força do movimento subversivo terrorista por ser sensível à nossa população e contrário à formação brasileira. É explosivo e aglutinador, capaz de gerar conflitos e antagonismos, colocando em risco a segurança nacional. Tá? Isso aqui é uma perspectiva da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, que compilava e enviava para a chefia do SNI relatos produzidos pelas agências regionais sobre o tema que eles nomearam como racismo negro. Meu Deus, que déjà vu. Agora é racismo reverso, né? Vou até ajeitar aqui, que eu arrebentei até meu cabelo. Fui ajeitar aqui e arrebentei. Eita, parece que eu tô vendo a mesma história, hein? Puta que pariu, hein? Essa perspectiva é detalhada em conjunto papapá ressalta a suposta articulação das associações culturais com a Embaixada do Senegal através do diplomata Edmond Rox King, alusões à apropriação do discurso racial das organizações ditas terroristas, como o MR8. Vamos ver o que é um MR8. Várias notas de rodapé, gente. Quem quiser pesquisar o MR8, cola aí no chat. Que o medo era encontro de radicais, tá? O medo deles, encontro de radicais. E esse calçadão na Praça do Relógio, em Duque de Caxias, e a Adega Pérola em Copacabana, eram lugares de encontro. São listados como infiltrados do movimento negro com antecedentes subversivos. Atenção para os nomes: Ricardo de Carvalho Duarte, Carlos Alberto Vieira, Olímpio Marques dos Santos e Carlos Alberto Medeiros. Ainda destaque para pessoas de maior laje cultural, responsáveis pela difusão de ideias que contrariam a harmonia entre as raças no Brasil, entre elas Maria Beatriz do Nascimento, a Bia do Nascimento, que escreveu sobre muitos livros sobre o negro brasileiro, e o Abdias Nascimento, né,
que é do movimento negro, ele montou o Teatro Experimental do Negro, ele teve que ser refugiado e teve que sair, né, do Brasil. Ele é perseguido político, ele escreveu livros sobre o, o genocídio, os genocídios do negro brasileiro, o genocídio do negro brasileiro. E aí, gente, a gente vê aqui de onde vem a todo esse kikiki, tá? Se quer entender história, você vem aqui, ó. E não só aqui, aqui é um exemplo. Aí, durante a década de 60, o Brasil internalizou 3 importantes documentos internacionais sobre o tema: a Convenção 111 OIT, em 58 e 68, a Convenção relativa à luta contra a discriminação no ensino, em 60, e também 68, e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, 68 e 69. A possibilidade de que os movimentos internos de contestação das desigualdades raciais repercutissem externamente era entendida como uma espécie de campanha anti-brasileira no exterior. Tudo bem, meu bem? Então, qualquer coisa que fosse falar da questão racial era visto como falar mal do Brasil, era como se fosse antipatriótico. Tá falando mal do Brasil. Por quê? A ditadura ela tinha uma preocupação, sabe com o quê? Construção da identidade nacional. E o Brasil ele queria aparecer com esse mito da democracia racial, de que aqui não tinha nenhum problema quanto a isso. Que a gente não teve guerra, não teve nada, entendeu? Então, assim, a minha intenção aqui é abrir a mente de vocês pra gente entender de onde vem esse monte de kikiki cococô aqui. E aí eu vou pular para a parte que fala da Penha, tá, gente? Da PM. Vou pular aqui, avançar, porque aí vou ler muito por cima aqui, ó. Período que vai de 64 a 85, a população não branca que vivia no território do que hoje se considera Estado do Rio de Janeiro passou por uma série de violações de direitos humanos, perpetradas sobretudo pelas polícias civil e militar. As polícias passaram ao comando de oficiais do Exército, de modo que não há como separar a violência de Estado imposta pelo regime militar daquela supostamente ordinária. A realidade de negros e negras era, em regra, permeada por blitz. Prisões arbitrárias, invasões a domicílio, expropriação de lugares de moradia, remoções, torturas físicas e psicológicas, além do convívio com a ameaça latente dos grupos de extermínio. Uma política criminal enraizada no colonialismo escravocrata, radicada principalmente nas favelas, subúrbio, Baixada Fluminense e outras regiões periféricas do estado. Ô, meu pai pulou muito, que isso? Eu pulei muito, gente. Não sei o que houve aqui. Periférica do estado, né? Onde eu estou. Só um minuto, gente, eu me perdi. O texto pulou. Tá. De 38 a 69, o número de presos condenados no sistema penitenciário passou de 3.866, 3.790 homens e 76 mulheres, para 28.538 pessoas, 27.726 homens e 812 mulheres. O golpe de 64, a militarização da polícia, a banalização de direitos e garantias fundamentais em nome da segurança nacional fortaleceram a verve punitiva do Estado e, a despeito das narrativas hegemônicas, recaíram desproporcionalmente sobre corpos não brancos. A junção de positivismo e democracia racial gerou o Código Penal de 1940 e a arquitetura do Calvário vigente até os dias atuais. Na década de 60, foi escancarada a violência policial na cidade do Rio de Janeiro. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa realidade foi a criação, em 62, da Invernada de Olaria. Sabe onde fica Olaria? Na Penha. Por isso que eu trouxe esse artigo. Grupo ligado ao Departamento Estadual de Segurança Pública do Estado, recém-fundado do Estado de Guanabara. A Invernada também possuía licença para matar. Não raro pairavam sobre ela acusações de tortura, espancamentos e assassinatos, alguns deles por afogamento nos rios Guandu e da Guarda. Leitão, 2014.
Apesar da flagrante ação criminosa do Estado, em novembro de 64, o governador Carlos Lacerda, orgulhoso de seu departamento, declarou: "Com a invernada, eu sei que posso contar." Gente, é a mesma história, gente. Estava dada a largada. Isso aqui porque eu já não já pulou, né? Porque se a gente for um pouquinho para trás, teve a lei da vadiagem e tudo mais. Aqui a gente está na ditadura, tá? Estava dada a largada pública para a organização de grupos de extermínio. Segundo José Cláudio Alves, a partir de 67 ocorreu um crescimento vertiginoso de homicídios dolosos com características de execuções sumárias, pessoas alvejadas de cima para baixo e a curta distância, marcas de algemas nos pulsos das vítimas, entre outros indícios que revelavam que elas haviam sido presas pela polícia antes da execução. Não é a mesma coisa, gente? O autor traz o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública entre 56 e 62 para demonstrar que no período teria ocorrido na comarca de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita e Queimados, 6 homicídios com características de execução sumária entre 63 e 75. Contavam-se 654 casos. Nos 6 primeiros meses de 75 foram registrados 198 homicídios de autoria desconhecida na Baixada. Todos os dados foram retirados de registros oficiais da própria polícia. É preciso levar em conta o histórico de subnotificações para estimar o que de fato aconteceu. Qualquer semelhança com a realidade atual dos autos de resistência não é mera coincidência. De acordo com o Atlas da Violência 2017, Rio de Janeiro e São Paulo, são os recordistas de mortes em decorrência de intervenção militar. Atenção quando o Atlas da Violência foi publicizado. A intervenção militar no Rio ainda não tinha sido sequer decretada oficialmente. O extermínio tem bem caracterizados seus corpos preferenciais. Jovens, que respondem por 92% dos homicídios, negros, que representam 71% dos casos. Aqui estou falando de dados da ditadura. E qual a diferença agora? Eu pergunto para vocês. Pra gente refletir nessa noite gostosa. Eu falei que eu ia aliviar, mas não consegui, né? Além das execuções sumárias, as duras ou blitz eram muito comuns também nesse período, conforme relato de 2 lideranças comunitárias da Rocinha, Chavante e Shaolin. Há pesquisadores da Comissão Estadual da Verdade. Pode-se compreender a sua dinâmica e frequência. Chavante. Aquelas rondas, aquelas blitz dentro do morro, eles entravam com suporte militar, entravam e desciam com a gente amarrado tipo arrastão de peixe. E o nome era esse mesmo, tá? Arrastão de peixe. Que você joga aquela espinhal. Todo mundo amarrado na mesma corda, descendo o morro. Shaolin, você chegou a ser amarrado? Chavante, cheguei a ser amarrado e levado. Shaolin, então isso aí tem a questão da discriminação do negro e do favelado. Se eles torturavam e matavam a classe média e o favelado, calma aí. O favelado estava no mesmo caminho, só que com outro viés. O viés da discriminação e da marginalidade, né? Para eles todo favelado era marginal, chavante. E quando dava 10 horas da noite, onde você estivesse, você tinha que correr da polícia. Se você não corresse depois de 10 horas da noite, os caras te prendiam e dependendo, se fosse preso na sexta à noite, só saía na segunda-feira. E aí, gente? Aí tem o Dom Filó, que é conhecido no movimento Black, né? Dando um depoimento dele, porque ele era do movimento Black negão, ele ajudou muito o movimento funk, soul, hip hop aqui no Brasil. Ele fala: a gente saía do baile andando, não tinha bonde, não tinha lotação, você curtia, saía da Praça Saspenha até a Praça 7 a pé. Saspenha é na Tijuca, tá? Zona Norte. A polícia vinha e dava aquela geral nos jovens para ver se ele... Qual a arruaça que eles fizeram? Era assim, mas isso não era só o negro não, era geral. Mas para os pretos, ele já era culpado de cara. Então, primeira geral era nele.
Já manda encostar. Naquela época era encostar na parede, era assim a abordagem e era constante. Então, a partir do momento em que o visual daquele negro muda, agride a esse policial, por causa do cabelo, gente, em referência ao Panteras Negras. Sobre a banalização das prisões arbitrárias, Chavante descreve. Chavante. Eu ganhei uma vadiagem. Vadiagem na gíria era jacaré. Se você entrasse em cana em um ano 5 vezes, você ganhava 2 semanas de cadeia. E como novo eu sempre andei, sempre saía para os bailes, e aí a gente sofria com isso. Então quer dizer, a Rocinha, e dentro dessa comunidade aqui, os caras quando entrava aqui, entrava com olhar assim de todo mundo é bandido. Mudou alguma coisa? Não. Eu me lembro que eu fazia uma reforma, trabalhava numa reforma em Botafogo, eu comia marmita aqui no ponto de ônibus do 547, ainda existia lá o amarelinho, o 46 e o 47. Aí eu ia pegar o ônibus, simplesmente os caras pararam, olhavam na minha cara, dentre outras pessoas que estavam ali, e me prenderam. E eu fiquei aí no mínimo, rapaz, 1 semana e meia. Aí, gente, isso aqui dá pra você entender a criminalização do funk, de onde vem essas abordagens policiais, esse projeto de extermínio, sabe? Aí eu vou fazer o sabe. E eu não vou ler tudo, aí tem a Lélia, eu vou ler a parte da Lélia, tá? Ó, entre os relatos e provas documentais de violência, a que mais representa a herança escravista do racismo institucional da polícia militar é o arrastão, rotina que ficou conhecida em outras cercanias quando divulgada na imprensa de março em 82, quando o Jornal do Brasil publicou no dia 30 de setembro de 82, na sua capa, uma foto em que um policial escolta um grupo de homens negros amarrados por uma corda pelo pescoço, depois de blitz realizada nos morros da Coroa Cachoeirinha. A sociedade branca tomou conhecimento que quase um século depois da abolição formal, órgãos de segurança pública customizavam práticas escravistas no Rio de Janeiro. Conforme Lélia Gonzalez diz, 82, página 16. A sistemática repressão policial, dado seu caráter racista, segundo a polícia, todo crioulo é marginal, até que se prove o contrário, tem por objetivo próximo a imposição de uma submissão psicológica através do medo. A longo prazo, o que se pretende é o impedimento de qualquer forma de unidade e organização do grupo dominado, mediante a utilização de todos os meios que perpetuem sua divisão interna. Enquanto isso, o discurso dominante justifica a atuação desse aparelho repressivo, falando em ordem e segurança sociais. Olha só, né, gente? Parece que foi ontem, né? Deixa eu ver os comentários. É revoltante, né? É exatamente a mesma situação, Alencar. E é muito cansativo. Mas a gente tem que passar esse conhecimento para frente, para a gente se organizar. Se vocês querem se organizar, vocês têm que entender esse contexto, gente. Vocês têm que entender Brasil. Não é para amadores, não é fácil entender. Aqui ela fala sobre o discurso. Ó, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, Decreto-Lei 314, de 13 de março de 67, a segurança nacional é a garantia da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos. E para sua manutenção foram empreendidas ações destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica diversa e da guerra revolucionária ou subversiva, leia-se, né? Vocês sabem, né? Fantasma, né? Os parágrafos do artigo 3º decreto elucidam cada uma dessas esferas. A segurança interna integrada na segurança nacional diz respeito às ameaças e opressões antagônicas de qualquer origem, forma ou natureza que se manifesta ou produza efeito no âmbito interno do país. A guerra psicológica diversa é o emprego da propaganda, da contrapropaganda e de ações dos campos político, econômico, psicossocial e militar, com a finalidade de influenciar ou provocar opiniões, emoções,
atitudes e comportamentos de grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos, contra a consecução dos objetivos nacionais. A guerra revolucionária é o conflito interno, geralmente inspirado em uma ideologia auxiliada do exterior que visa a conquista subversiva do poder pelo controle progressivo da nação. E aí eles tinham muito medo, gente, de movimento black, associações culturais, grupo de gente reunida já era um motivo de um grande frisson, tá? Tô pulando aqui. Aquela fala do movimento negro unificado, que aí se você não quiser cair nos papinhos sobre parditude, você estuda aqui sobre o movimento negro unificado. Quem quiser, esse artigo está disponível na internet, da Tula Pires. Eu posso enviar também. Vários grupos negros, gente, estava na lista, ó. Movimento Negro Unificado, Grupo de União e Conscientização Negra, GRUCOM, Movimento Negro da Baixada, MNB, Clube Palmares, Volta Redonda, Grupo de Danças Olorum Babá Min, Associação Cultural Afro-Brasileira, Centro de Estudos Afroasiáticos e as pessoas marcadas. Aí, que eram as lideranças, né? Incluindo a Lélia, né? Lélia Gonzalez e Abdias de Nascimento. E aí, em 20 de outubro, tocaram no assunto racismo negro no Brasil. Você imagine a recepção, né? E teve participação, apoio de diplomatas do Senegal e da Nigéria. Porque isso tem a ver com o movimento panafricanista, tá? E aí reivindicava a libertação do negro e essa coisa da valorização da cultura negra, tá? E isso ao mesmo tempo que o negro tá sofrendo uma super repressão por parte da polícia. Então, gente, até voltar aqui para câmera grande para a gente encerrar, para não ficar gigante. É o mesmo ciclo. Só que a gente hoje em dia está numa lógica cada vez mais individualista, neoliberal ao extremo. Não que não fosse neoliberal antes, mas eu acho que esse discurso meritocrático, essa lavagem cerebral, ela entranha e ela faz normalizar muita coisa que não é normal. E como disse o Mumuquinha na live, né, não existe natural, tá, gente? O que é natural? Natural são pessoas nascerem com dinheiro e outras pessoas nascerem sem dinheiro. Você vai tacar pra cima de mamãe que isso é natural. Uma hora dessa, são 2h17. Tem 10 pessoas assistindo aqui. Provavelmente 5 dormiram. Você vem falar pra mim que é natural? Não é. Tudo isso que está acontecendo hoje já aconteceu antes e antes de antes. Então a gente tem como entender o nosso contexto histórico-social e tentar fazer diferente, porque do jeito que foi feito até aqui não funcionou e não vai funcionar até para depois, tá? Eu vou morrer e vai continuar esse ciclo. Como é que a gente rompe com esse ciclo? Deixa aqui nos comentários. Então, curta, comenta e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.